Olá, bom dia. A violência tem assustado muito ultimamente, seja nas escolas, seja em qualquer outro lugar, ela está chamando tanto a atenção que está todo mundo assustado. As aulas estão sendo suspensas, crianças trancadas dentro de casa com medo de sair, os pais com medo de deixar os filhos saírem de casa. Mas por que tudo isso está acontecendo? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto bem digesto no café da manhã foi o doutorando e mestre em História da UFMA, Paulo Henrique Matos de Jesus. Bom dia, professor. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores da TV Assembleia. É sempre um prazer falar sobre o meu objeto de estudo em qualquer que seja o veículo de comunicação. Embora seja indigesto, é um tema necessário. Com certeza, indigesto, mas necessário, esse é o certo. Vamos começar logo. Essa onda que a gente está vendo agora, ela é uma onda mesmo? Porque quando a gente pensa onda, é uma coisa que vai passar. Ou ela é uma coisa que já é habitual e a gente está só vendo ela um pouquinho maior? Sendo eu historiador, eu sempre costumo dizer que a nossa participação no debate público é fundamental na medida em que, pode parecer arrogância, a gente qualifica esse debate. A gente vai além das análises conjunturais que normalmente são feitas por colegas do campo do direito, por colegas do campo do jornalismo. A gente amplia essa análise para uma média e longa duração. Nesse sentido, eu vou buscar aqui os últimos 21 anos, quando nós tivemos o primeiro registro de ataque a uma escola, que foi ali em Salvador no ano de 2002. Foi a última onda, você quer dizer? Eu não trabalho com o conceito de onda, sem querer ser muito rebuscado, mas esse conceito de onda é um conceito durkheimiano, que ele analisa a violência como algo sazonal. Isso, algo sazonal. Eu analiso como um processo histórico. E o que tem acontecido hoje com esses ataques a escolas, a professores e a estudantes é decorrência de um discurso de ódio que já vem se estendendo aí por pelo menos 20 anos. Um discurso de ódio contra a escola enquanto instituição, quanto à educação enquanto estratégia de inclusão, estratégia de combate às desigualdades, contra toda uma geração de jovens. Porque o que a gente percebe é que a ação de meia dúzia de adolescentes nos últimos dias tem repercutido em toda uma geração de adolescentes. Eu tenho uma filha de 12 anos que, por ter 12 anos, agora passou a ser criminalizada. Com uma geração do mimimi, com uma geração que só anda deprimida, com uma geração que é cheia de problema. Ou seja, essas questões elas devem ser discutidas pela sociedade em geral, não apenas a questão da violência enquanto um tema de segurança pública, mas enquanto um tema de educação. Pois é, essa questão da violência, ela sai criando essas ramificações e gera, também para usar uns termos complicados, essa tipificação de uma geração cheia de mimimi, uma geração depressiva, uma geração que se automutila. Mas isso de alguma forma não corresponde à realidade? O grande problema está nessa forma pejorativa de se referir a esses jovens. Eu completei ontem 50 anos e parabéns, o meu pai tratava a mim e aos meus irmãos, que nós somos uma escadinha, também como uma geração isso, uma geração aquilo outro, uma geração cheia de problemas. A geração já do meu sobrinho, que tem 23 anos, também foi muito atacada, e agora é a geração da minha filha, que tem 12 anos. Então ataca-se uma geração por conta de estereótipos que se lhe foram impostos. Impuseram esses estereótipos. São demandas legítimas. Ora, a minha filha de 12 anos, lutar pelos direitos da mulher, combater a violência contra a mulher, lutar pela inclusão cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, não a torna uma mimizenta. Não, a torna uma mimizenta. A gente tem que aderir a esses termos, porque também senão a gente fica aí à margem. Não a torna uma menina mimizenta ou uma mulher mimizenta. Não, já é uma geração de meninas que nasce consciente do que quer. Mas aí consciente é diferente de mimizenta, não é não? Pois é, mas isso só é perceptível quando a gente percebe, quando a sociedade percebe a diferença entre um e outro. Ou seja, quem reclama
que a fila do banco está muito grande. Lá vem o reclamão, lá vem o chato, lá vem o mimizento. Quem reclama que tal abordagem feita por um homem é uma abordagem machista, misógina. Olha a mimizenta, tu não sobreviveria nem 10 minutos numa boate de São Luís nos anos 80, sabe? Então, são questões que parecem ser meramente retóricas, mas que são muito fortes no dia a dia. E a gente vê isso nas escolas sendo reproduzido constantemente. Mimizenta, consciente, vamos botar desse lado. Violência está do outro lado. A gente passou de um patamar para o outro. São anos de discurso de ódio, são anos de adesão a práticas de exclusão, são anos de adesão à não aceitação de comportamentos autônomos nas escolas, e essa é uma questão importante. O modelo de educação adotado no Brasil sempre foi um modelo castrador, adestrador e de reprodução das desigualdades. A partir do momento que esse modelo começa a ser modificado com a presença de práticas educacionais inclusivas, de tolerância, práticas baseadas na cultura da paz e não na cultura da violência, da competitividade, isso incomoda setores da direita conservadora, e é importante a gente puxar esse tema, que não aceitam essa mudança de paradigma dentro da escola. Porque para eles não interessa. Porque para eles não interessa e porque para eles é uma transformação muito radical do que a gente pode chamar de status quo. Sim, não sim. era assim antigamente. Entendi. Antigamente era melhor. O pai que tem 50 anos com um filho de 13 na escola já diz: o que estão te ensinando na escola? Ah, hoje a professora ensinou que homens e mulheres são iguais. De onde que tiraram isso, que homens e mulheres são iguais? Ah, olha, tem um colega que tem dúvidas sobre a sua sexualidade, está se questionando, está questionando a forma como ele é aceito na escola, e a professora tocou nesse tema. Mas por que ela está tocando nesse tema? Mas isso significa o quê? Que se um pai reage desse jeito, um pai de 50 anos, vamos dizer que ele ainda está jovem, tá? Um pai de 50 anos, você é uma menina de 13. Vamos supor. Vamos supor. Mas isso não significa que todo esse processo que se veio até agora, dessa conscientização, de buscar essa igualdade entre todos, não está surtindo efeito? O pai ainda vai se assustar quando a criança chega e conta que está sendo discutido isso? Paralelo a isso, tem as redes sociais, onde esses grupos de extrema-direita, sobretudo neonazistas, cooptam adolescentes, cooptam crianças, pregam o discurso de uma antiga normalidade que vem sendo afetada pelo gaysismo. Isso aí não era para afetar o jovem e não o pai quando ele questiona que esse filho está aprendendo alguma coisa que a escola não deveria estar ensinando? Se ele questiona, quem está sendo atingido pelo discurso de ódio é ele, não a criança. Ele reproduz isso em casa. Ele fala em voz alta. Ele fala para o filho ouvir. Eu sou professor há 30 anos. Há vários alunos, e isso eu estou falando que sou professor do ensino fundamental à pós-graduação. Professor, meu pai disse que o senhor manda aqui, lá em casa quem manda é ele. Então, essas coisas que o senhor ensina aqui podem até servir para cá, não servem para a minha vida em casa, não servem para a minha vida em sociedade. Muitos desses jovens, a Unicamp fez um levantamento brilhante agora esses dias, muitos desses jovens foram cooptados pela extrema-direita nas redes sociais. Muitos desses jovens, ao serem presos ou ao serem detidos, portavam símbolos da extrema-direita, como suásticas, como máscaras de jogos de videogame. A tal Deep Web, que é de difícil acesso, ela é cheia de nuances extremo-direitistas, ela é cheia de discurso de ódio, e nesse sentido ela acaba trazendo para si jovens que querem pertencer a algo, e é parte do comportamento juvenil querer fazer parte de algo. Uma vez que ele não se sente parte daquele mundo da inclusão que vem sendo discutido hoje nas escolas e na educação brasileira, ele entende que ele tem que atacar, que ele tem que destruir, que ele tem que fazer parte de algo maior para restabelecer a ordem. Isso não é só um comportamento social, como também acaba sendo um comportamento psicológico seríssimo. Não seria uma necessidade de aceitação, de visibilidade, de querer pertencer a um grupo, e essa geração que o senhor se refere, de 12, 13 anos, que é onde estão a maioria desses agressores, eles ficam entre a família, ditando normas, a escola ditando outras normas, e ele contra todos? Pois é,
eu gostei desse termo, mas a escola ditando normas. A escola, infelizmente, ainda no Brasil, a escola, ela segue um modelo normativo, adestrador, castrador. Ainda é um espaço de disputa de poder muito intenso. Sim. As relações de força entre professores e gestão, professores e governo, entre alunos. Piaget desenvolveu toda a teoria educacional dele observando as filhas, e eu tenho observado muito a minha. 12 anos é uma idade, 12 anos é uma idade maravilhosa para você observar. Então, deixa eu só lhe interromper, eu vou interromper seu pensamento, a gente vai fazer só um intervalinho, tá? A gente toma um café, que esse assunto é mesmo pesado, toma um café, toma uma água e volta já já para continuar esse assunto, tá? Estamos de volta conversando aqui sobre violência a escolas, violência a crianças, violência de todas as formas, suas causas e consequências, com o professor Paulo Henrique Matos de Jesus. Eu lhe interrompi sobre a forma de Piaget trabalhar. Eu percebo que ela é diariamente envolvida nessas relações de força, nessas disputas de poder. Disputas estéticas, disputas por aceitação, por conquista de amizade, grupinhos, aqueles grupelhos que existem na turma, e agora com a retomada dos gemes, disputas por esportes, por quem... eu sou boa em história. Eu sou boa em matemática. Então, há toda essa hierarquização do saber, essa hierarquização das amizades, a hierarquização da estética, que faz com que algumas pessoas se sintam muito à vontade nesse ambiente escolar hostil e outras não. Outras não se sentem à vontade. Outras se sentem excluídas. Excluídas que eu digo, sim, poxa, eu já fiz parte de um padrão, o meu padrão era considerado normal e agora eu não me adequo mais, ele se sente excluído e passa a ter ódio. E aí é fácil de ser cooptado. Muito fácil. Seria uma forma inocente de dizer que o bullying pode ser um gatilho? Sim. Desculpa, eu sou uma nota de rodapé ambulante. Bourdieu, eu sou uma nota de rodapé ambulante. Nota de rodapé é ótimo. Bourdieu, ele fala da violência simbólica dentro da escola. E a partir do momento que a escola é um espaço de reprodução de desigualdades, reprodução de hierarquias, é um espaço violento, simbolicamente. O bullying, ele já extrapola essa simbologia, porque o bullying é a violência estrito sensu, é a violência na prática, ali na pele. E só quem sabe medir a agressão é o agredido. Então dizer que aquele meu bullying foi brincadeira é um ato de violência extremamente desumano. E quando a pessoa não percebe que foi violento, quando ela já naturalizou a violência e passa a tratá-la como brincadeira, isso é extremamente preocupante, é extremamente sério. E a escola tem que discutir isso. Essa questão da violência na escola, ela tem que ser desmembrada da questão da segurança pública. E é um outro tema que a gente vai já discutir, porque... tudo bem, são necessárias medidas emergenciais que infelizmente envolvem a polícia. Mas é uma questão que a escola não pode fugir dela. Não pode, ela tem que fazer uma autocrítica enquanto um espaço de discussão, de reprodução, mas também de produção de saber. A escola não pode simplesmente reproduzir essa prática policialesca. Mas no momento assim, vamos dizer, a gente está num momento bem crucial, bem complicado, estamos no fogo. Sim. Nesse momento, a segurança pública não pode ter um papel importante nesse processo de apaziguamento de ânimos e de busca de novas direções? Eu sou estudioso em aparatos de policiamento e segurança pública, entre outras coisas. E o modelo de segurança pública que nós temos no Brasil é um modelo de segurança pública baseado no confronto, baseado na busca por um inimigo interno. E o inimigo interno agora é o adolescente de 12 anos. É esse adolescente, é uma geração inteira. As redes sociais são uma caixa de ressonância belíssima.
Quando esses ataques começaram... Eu vou deixar o café para mim e o suco para o senhor, tá? Tá, ok. Vamos lá. Obrigado. E quando as ameaças, quando os ataques começaram e quando as ameaças proliferaram e a imprensa passou a divulgar, inclusive agora ela passou a frear essa divulgação, a gente vai para as redes sociais e vê os comentários. Aí volta, redução da maioridade penal, porque é uma geração mimizenta, porque é uma geração que não tem limites, é uma geração que não sabe lidar com a dor, que não tem, eu achei lindo esse termo, que não tem anticorpos emocionais. Não tem anticorpos emocionais. Então, quando eu vejo as vítimas serem atacadas, eu só me lembro quando mulheres são atacadas de vítima, ela passa a ser a causadora do próprio ataque. Isso me preocupa, porque isso gera um efeito cascata. A sociedade clama por mais punitivismo, o Estado, de forma populista, e eu não estou me referindo à esquerda ou à direita, os governos, de forma populista, anunciam medidas emergenciais punitivistas e a polícia que está na linha de frente, ela vai agir de forma ostensiva. E no caso específico, quem age de forma ostensiva, desenvolvido pelo próprio Sistema de Segurança Pública do Brasil, é a Polícia Militar. E é uma polícia militar que não foi treinada para negociação, para lidar com o estudante, para entrar numa escola e negociar com o estudante. Mas aí vem um contraponto. Quando a gente está falando de estudante, a gente está falando daquela geraçãozinha desde o começo de 12, 13 anos, de 12 a 16 que é esse pessoal que está na... Que não vai ser alcançada, essa geração não vai ser alcançada por esse rigor oficial da segurança. Aí ele vai para um outro tipo de reeducação, ele vai ser apreendido, tem toda essa questão. Ele não foge um pouquinho dessa questão da segurança pública pura e simples oferecida pelo Estado e passa para um outro nível de punição, de reeducação? Já fui em loco. Esses locais, aspas, de ressocialização de menores infratores são presídios para menores. Estão longe de ser um jardim de infância, estão longe de ser um spa. Sim, só que são locais onde só tem menores. Mas eu acho que a ideia não é ser um spa, professor. A ideia é dar um choque de realidade, uma ressocialização. Olha que legal, eu gostei dessa do choque de realidade, mas de qual realidade a gente está falando? Da nossa realidade. Mas a nossa realidade, nem de longe, é a realidade do Canaã. Pique no Vinhais, Pique, perto da UPA. Ali é um presídio para menores. Ali ali é um espaço de violência, ali tem facção, ali tem truculência, ali tem uma série de coisas típicas de uma instituição total, como as prisões, cuja única diferença é o fato de serem menores. Seria uma réplica, então, uma réplica do presídio. É isso que o senhor está dizendo? Clara do presídio. Então, há um discurso da sociedade que é um discurso que acredita que porque são menores, eles vão ter um tratamento diferenciado, terão benefícios. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Além disso, quando você estabelece que aqueles jovens, que aquele espaço escolar, que aquela escola municipal na zona rural de São Luís está sob ameaça de ataque e não se sabe quem são esses atacantes, para a polícia todo mundo é um suspeito em potencial. Verdade. Então aquela criança de 12 anos, a polícia vai fazer ronda. Ora, se já se sabe qual é o perfil dessas pessoas que cometem ataque, é 12 a 16 anos. Quem vai ser abordado no entorno da escola? Crianças de 12 e 16 anos. Só para fugir um pouquinho desse assunto, a tal síndrome do contágio. O senhor acredita que quando você dá visibilidade a esse tipo de notícias, que a gente passa a determinar quem foi, o que foi, onde foi, de alguma forma a gente está incentivando, a gente está levando outras pessoas a seguir exemplos como esse em busca de visibilidade, como a gente falou antes, de aceitação? Busca de like. De likes. Nós estávamos conversando nos bastidores sobre um conceito que foi criado por um estudioso da mídia dos anos 50, chamado Roland Barthes. Ele é da escola estruturalista, então ele é estudioso da cultura de massa. E o conceito dele é o conceito de fait divers. Fait divers é um termo francês para fatos diversos, que hoje a gente chama na imprensa de coluna de polícia, coluna geral.
Desde o século XIX, a imprensa na França, posteriormente no Brasil, em São Luís, noticiou em forma de folhetim as notícias policiais. Repercutiu, acompanhou, transformou em novelas. E isso acabou se tornando uma prática da imprensa. Acho interessantíssima essa revisão em relação à imprensa, essa retomada de uma postura ética do que deve ser ou não divulgado. Eu gostei muito da teoria do contágio, que eu chamo de efeito manada. Sim. Eu vou me comportar como todo mundo se comporta. Se comporta. Eu vou fazer porque dá like, fulano de tal tinha 50 seguidores, todo mundo ria dele, porque ele só dizia que faria. Quando ele fez, de 50 seguidores, passou a ter 50 mil seguidores. E esse fenômeno aconteceu. Aquele caso do Rio de Janeiro, que o sujeito atacou uma escola, ele tinha 50 seguidores. Um dia depois dele ter sido morto, já tinha mais de 300 mil seguidores. E nos comentários das redes sociais dele, inclusive algumas pessoas diziam: vamos vingar sua morte. O seu legado será preservado. Então, não só a imprensa, só concluindo, mas as redes sociais devem sim controlar esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente tinha muito essa mesma visão sobre casos de suicídio, por exemplo, que não se divulgava a vítima, só Sim. contava o fato, mas depois viu-se que divulgando você estaria mostrando coisas que não deveriam ser, vamos dizer, imitadas. Neste caso, a situação inversa. Rapidinho, só para a gente encerrar, minha produtora já disse que o tempo acabou. Nesse caso, o senhor acredita mesmo que a gente não deve divulgar? A gente não deve dar publicidade, a gente não deve dar notoriedade a criminosos? Mas eu acredito que a gente deve discutir. Sim. Não basta simplesmente não divulgar e jogar para debaixo do tapete. Tem que ser feita uma ampla discussão. Mais historiadores têm que ser convidados, mais sociólogos, antropólogos, não apenas coronéis de polícia, não apenas delegados de polícia, não apenas juiz ou jurista, mas pessoas que podem fazer uma análise mais qualificada, mais ampla, menos conjuntural, com um discurso menos positivista, como este que a gente está fazendo, né? Essa discussão mais ampla, mais clara, mais até intelectualizada, como nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado, inclusive, pelo convite. Olha, professor, a gente passaria a manhã inteira conversando aqui e não esgotaria o assunto, com certeza. O senhor vai voltar, vai conversar mais com a gente sobre esse fenômeno. A gente precisa falar, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Nesse caso, não é uma publicidade do agressor, é levar a você o conhecimento do que está acontecendo para você fazer a sua análise e ver qual a sua participação nesse processo para conter tudo isso. Nós somos também responsáveis, todos nós somos responsáveis. Muito obrigado, professor Paulo Henrique, por sua participação. Volte sempre, a casa é nossa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e bom dia. E bom dia para você também. Você sabe que a gente está sempre aqui às 9 horas esperando por você com assuntos como esse, que às vezes são difíceis de ser tragados de manhã cedo, mas são necessários. Quando é preciso, a gente fala um pouquinho mais duro. Mas muito obrigada pela sua participação. Amanhã, 9 horas, eu estou esperando você mais uma vez. E agora você fica com as notícias direto do plenário para saber o que vai acontecer essa semana no Parlamento Estadual. Bom dia, Elda Borges. Bom dia a todos que assistem ao Café com Notícias. Eu falo direto aqui do plenário na GBI, que é onde daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, começa a segunda sessão plenária da semana, a sessão plenária desta quarta-feira, dia 12 de abril. Lembrando que os deputados se reúnem também em comissões temáticas. Hoje acontece a reunião da Comissão de Educação pela manhã e também à tarde vai acontecer a reunião da Comissão Parlamentar de Obras e Serviços Públicos. Depois da sessão plenária, que acontece nesta quarta-feira aqui no plenário, também será realizada uma sessão solene em homenagem à campanha da fraternidade. É uma sessão solene requerida pelo deputado estadual Roberto Costa. Alguns eventos acontecem na casa fora do plenário, eventos importantes. Entre eles, acontece o curso de processo legislativo regimental, é o segundo dia nesta quarta-feira. Também está acontecendo um evento promovido pela FAMEM, que é o primeiro Qualifica Maranhão. É um grande curso oferecido a servidores, gestores municipais,
sobre a nova lei de licitações e contratos. Esta é a agenda que acontece nesta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que mais informações sobre o trabalho dos parlamentares estaduais, do parlamento em geral, você acompanha em nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Eu volto com você. Obrigada. E amanhã eu estou de volta às 9 horas com Café com Notícias. Tchau e até lá.